de toda eternidade, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos apresentar ao Senhor, meu Deus, a vida do teu servo, pastor Ferreira, e pedimos, meu Deus, que toda palavra e revelação que sair da sua boca seja, meu Deus, da parte do Senhor. Estende, meu Deus, as tuas mãos, glória a Deus, continua a fazer tua obra. Nós pedimos, meu Deus, ao Senhor, e crendo te agradecemos, no nome de Jesus. A igreja diz amém, diz glória a Deus e poder ser Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amados, o Deus de Jacó, Ele é teu refúgio. Talvez nesta noite você veio se refugiar no Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu estava ali, Deus estava falando comigo que nesta noite Ele está fazendo um milagre. Eu creio. Glória. Eu creio. Eu sempre digo, milagre não se explica, milagre acontece. E algum que estava aqui na frente estava falando que Jesus está voltando. A volta de Jesus é iminente. Diz que vai ser no abrir e fechar de olho antes de soar a última trombeta. Estamos no fim. O fim está próximo. E será que a igreja de Jesus está preparada para se encontrar com o Senhor nos ares? E o Senhor está falando comigo. Te prepara, meu filho. Porque eu estou voltando. Tem até um que diz: então tu verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Estou! Glória. A obra de Deus, ela é imensa, irmão. Glória a Deus. E na palavra do Senhor nesta noite, no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, Deus me trouxe uma palavra para a igreja. Nos dias de hoje, capítulo 38, verso 1 em diante. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O pastor disse que vai trazer a palavra a você. Não, pastor, eu vim receber. Eu vim ouvir, eu vim ficar no meu canto. Mas Deus já tinha falado que a palavra vinha do coração dele para os nossos corações. Isaías 38 diz: naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então veio ele, o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te que lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fio que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti essa cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amados, nós podemos ver na palavra do Senhor que o rei Ezequias, um homem de eminência, um homem de autoridade, um homem de posição, de status, adoeceu, estava prestes a morrer, e Deus mandou o profeta, ainda profeta, que não se vende, ainda profeta de Deus. Jesus, glória! E de repente Isaías foi lá, porque Deus mandou Isaías lá. E quando Deus manda, pastor Geraldo, bispo Geraldo, Deus se responsabiliza. Porque ninguém vai levar a palavra para alguém porque quer levar ou qualquer coisa, vai por ordem de Deus. E quando Isaías chegou lá, diante daquele palácio, daquele pátio, diante do rei Ezequias, ele não foi com arrumadinho não. Foi não.
Glória. Pra cá, na cara. Fala, Jesus. E quando ele chegou lá, ele disse: olha, Deus manda dizer que te põe em ordem tua casa, porque hoje tu vai morrer. É mesmo assim. Ele, como rei, homem de eminência, ele poderia, profeta, ameniza aí que eu vou te dar uma quantia, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te dar, naquela época se tivesse, eu vou te dar uma posição. Ele entregou a palavra. Quando o rei Ezequias ouviu que era a voz de Deus que estava falando dentro daquele profeta, sabe o que ele fez, irmão? Ele se jogou-se diante do Senhor. Ele se humilhou, pastor Geraldo. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas o soberbo ele bate. E ele chorou muitíssimo diante do Senhor. Glória, é verdade. E muitas vezes a igreja não está chorando. Muitas vezes a igreja não está clamando. Muitas vezes a igreja não está buscando. Isso é para mim e para você, igreja. Muitas vezes a igreja não está obedecendo a palavra de Deus. Mas diz que Ezequias, ele se humilhou. E quando alguém se humilha diante de Deus, Deus muda a sorte. Deus muda a história. E Deus nessa noite vai mudar a história, vai mudar cativeiro. Na cador de praste da casa. Eu vejo Deus entrando na tua causa, irmão. Na tua casa, irmão. Então, então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações. Deus ainda ouve a oração de crente que é fiel. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmo 46 e o versículo 9, que ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco, corta a lança, quebra os carros. E no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No momento que Ezequias estava à beira da morte, estava com a sentença de morte e também estava com enfermidade, ele se humilhou-se. A Bíblia diz: põe a tua cara no pó, porque há esperança. Põe a tua cara no pó, fecha a tua boca, entra no teu quarto e ora a Deus, porque Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai abrir as portas. Mas como, pastor? Que está um deserto, eu não estou entendendo, mas hoje Deus vai fazer você entender. Aquilo que está enrolado, Ele está desenrolando, viu? Ele está desenrolando. Aquilo que está preso, Ele está libertando. E de repente, o Senhor livrou da mão do rei da Síria ele e a sua cidade. A peleja não era de Ezequias. A peleja era de Deus. Glória. Muitas vezes estamos na prova, ou passamos pela prova, mas passamos glorificando o nome do Senhor. Prova não mata crente, não. Porque me lembro eu, há uns anos atrás, que eu passei por uma prova atribulada. Mas Deus mandou os povos. Deus ainda hoje tem os seus anjos, que Ele dá ordem ao meu e ao teu respeito. Tu crê? E no livro dos Salmos de Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos tampados para não poder ouvir. O mais interessante que o choro, o clamor de Ezequias chegou diante de Deus. Antes que o profeta ia sair no pátio, Deus manda ele voltar. Deus não tem contradição não, irmão. O mais interessante aqui é que Deus disse: volta, Isaías, e fala para o meu filho Ezequias que a partir de hoje eu estou mudando a sorte. Estou acrescentando 15 anos a mais da sua vida. Glória a Deus. Grande é a obra que Deus tem com o Senhor, viu? Deus tem uma obra muito grande com o Senhor. Tu crê? Que essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre.
Eu quero te dizer que Deus está trabalhando por ti. Agora, Jesus. E pela tua família. Eu quero te dizer que o Espírito Santo que está comigo está contigo. É o mesmo Espírito que entra na abertura do corpo da alma. Aleluia! E Deus manda te dizer que a ordem é para tomar chá. Glória a Deus. A ordem de Deus já foi dada. É. A mim e a você. Cabe eu e você obedecer a palavra do Senhor. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício de tolo, não. Deus quer obediência à sua palavra. Jesus. Glória! Ele se humilhou. Não de nada. E na humilhação do rei Ezequias, de Ezequias, Deus muda a sentença, Deus muda a história. E há uma página de história É, desse. na vida de Ezequias. E de repente o Senhor disse: isto será da minha parte como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol do relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já tinha declinado. Eu sempre digo, Deus não tem relógio não, irmão. Um dia para o Senhor como 1000 anos, um ano como um dia. Para a gente um dia, 1000 anos é 1000 anos. Mas Deus muda os tempos, Daniel 2, 21 e 22. Ele muda as horas, estabelece os reinos. Isso. E o mais interessante, que Deus fez Ezequias prosperar. Foi. Você sabe por quê? Glória. Porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Deus é o mesmo de hoje e será de eternidade a eternidade. A palavra de Yahvé sempre se cumpre, se cumpriu e se cumprirá. É verdade. Qual é o teu problema? Qual é a tua causa? Se você veio adorar ao Senhor, adore ao Senhor. Glória. Se você veio glorificar o nome do Senhor, continue glorificando o nome do Glória, Senhor. sou fiel. Porque Deus está entrando em causas. Eu creio. Oh, Para dar aleluia. vitória. Porque nada está perdido, nem desapercebido dos olhos do Senhor. Olha que Deus disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Glória. Eita, Jesus. E os caminhos que ele estava traçando eram um caminho mau. Por isso que a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser direito, mas os seus caminhos são um caminho É verdade, da morte. da morte. É verdade. Mas quando ele reconheceu que estava errado, Glória. que se humilhou-se diante do grande eu sou, e que chorou, aí Deus disse: agora eu vou mudar a história do homem. Agora eu vou entrar na casa do homem. Agora eu vou curar o homem. Agora eu vou tratar com o homem. Agora eu vou quebrar o homem. Agora eu vou fazer um novo homem. Foi a história de Nicodemo. Quando chegou diante de Jesus, mestre da lei, um homem sábio, prudente. Mas Jesus sabia a história de Nicodemo, que ele tinha que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Tem que mudar de vida. É uma palavra metanoia, que no grego significa mudança de vida, mudança de comportamento. Porque não quem aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Até o caminho ele aplana, até o caminho ele endireita as suas veredas. Assim pregou João Batista no deserto. Povo, nação de víbora, convertei-vos ao Senhor Jesus. É verdade. E o mais interessante, que Ezequias, ele se humilhou. E quando ele se humilhou, Deus ouviu a sua oração. É verdade. E a resposta chegou imediata. A resposta de Deus está chegando imediata. Deus está mandando os seus anjos trazer a resposta para mim e para você nesta noite. Tudo é possível aos que crê. E se você nesta noite começar a crer na palavra de Deus, Ele vai fazer um milagre. Não corra atrás de milagre não, viu? É verdade. É verdade.
Certa vez eu estava no hospital aqui de Pernambuco e fui orar por umas pessoas enfermas. E de repente me convidaram para orar por uma jovem que estava com câncer. A irmã Cida, da Assembleia de Deus, do Rio de Janeiro. Eu não sabia onde ela morava, fui para casa, fui orar, fui deitar um pouquinho. De repente o Senhor me acordou para eu ir para casa dessa abençoada. No caminho encontrei um irmão. Você está indo para onde, missionário? Uma irmã chamada Cida, que mora na rua tal. Ele disse, eu sei onde ela mora. Eu já tinha preparado o irmão para ir comigo. Glória. Quando eu cheguei lá para orar por essa irmã, ela disse, Deus falou comigo que ele ia mandar o seu anjo para me curar. Quando nós começamos a orar por aquela irmã, pastor Geraldo, que determinamos a cura, que eu fui para casa. No outro dia aquela irmã ia fazer vários exames e no outro dia ia fazer a cirurgia para tirar um tumor. Era um tumor, não era um câncer, era um tumor. Quando ela fez os exames, que o médico ia fazer a cirurgia, uma equipe de médicos, o tumor não estava mais. Glória a Baixou a Deus. cabeça. Aleluia. Jesus curou Oh, glória. aquela irmã. Ela foi testemunhar na igreja. Digo, não diga que foi um missionário, diga, foi Jesus. É Verdade. Porque tudo é dele, para ele É verdade. são todas as coisas. É assim mesmo. E ela foi servir ao Senhor. Amém. Porque Deus, quando determina, está determinado. Na bolsa. Isaías 14, 27 diz o quê? Aquilo que o Senhor determinou já está determinado. Mas eu vou dizer uma coisa para você nesta noite. A Deus me mostra semblante aqui triste. É verdade. Deus mostra pessoas aqui, Meu Deus. muitas vezes em dúvida. Deus mostra pessoas aqui que precisam descer diante da glória de Jeová. Precisa cavar o poço. Precisa estar com o Senhor 24 horas. Porque Deus tem dado livramento de morte. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, vem em nome do Senhor. Glória. E Deus Aleluia. está mandando socorro, viu? Eu creio. Ele está mandando socorro. Porque você tem contado uma história para Jesus. Oh, glória. Não corra atrás de bênção. A bênção ela tem que correr atrás de você. É verdade. Ela bate na sua porta. E ela chega na hora certa. Número 23, 19 diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mais interessante é que a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, ele estava falando com Deus. E Deus mandou o profeta. Olha que Isaías foi um profeta messiânico. Isaías foi o homem que profetizou a vinda de Cristo. O Emmanuel, o Deus conosco. E quando Isaías foi lá, ele se humilhou-se. A palavra do Senhor em Tiago 4, 8. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e ele vos exaltará. Tiago 4, 10. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A gente tem que se aproximar de Deus. A gente tem que clamar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Pedro estava pescando e queria saciar a fome dos seus irmãos, da sua família. E naquela mesma noite, a noite todinha, era um homem experimentado, sabia onde estava o cardume de peixe. E quando ele foi naquele mar, ele não encontrou nenhum peixinho. Ele estava entristecido, desanimado, desacreditado. E todos os discípulos estavam seguindo a Pedro, porque conhecia quem era Pedrão. É verdade. E Pedrão se converteu, porque Pedrão era valente. Pedrão andava com espada. É. E Jesus transformou a vida de Pedrão. E de repente, o mestre aparece diante daquele mar e disse, olha, joga a rede para o lado direito. Eles não perceberam que era Jesus. Lá em João capítulo 21 fala essa história. Eles trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, nada conseguimos, mas sobre a tua palavra. Depois ele percebeu que era Jesus.
lançarei a rede, porque ele já tinha lavado a rede, já tinha recolhido a rede e já ia voltar para a família. Talvez ele queria pagar o imposto, talvez ele queria pagar algum débito, porque Pedro tinha profissão, ele era pescador de... E Jesus foi pescador de... Homens. Quando jogou a rede, veio 150 peixes. E de repente viram Jesus, perceberam que o mestre deu a ordem. E quando o mestre dá a ordem, o milagre acontece. Ade pro de cananayo de pro ho anayo do redeia daio com adeio do anayo cresce pras. Ele está quebrando o coração de pedra e transformando o coração de carne. Aleluia! Ele está mudando a tua sorte. A tua vida não vai ser a mesma. A partir de hoje, algo diferente vai acontecer. A partir de hoje, o teu coração vai queimar pela chama do Espírito Santo, pelo fogo e pela palavra de Deus. Ó Pai Jesus, igreja! Glória a havia 3 homens na província de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses não se prostravam diante das suas imagens e nem diante da fornalha de fogo. Fica sabendo, ó rei, se meu Deus quiser, ele me livrará das tuas mãos e dessa fornalha. O rei enfureceu, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. O mais interessante é que quando foram jogar aqueles homens na fornalha, aqueles homens morreram. Desse jeito. Quem foi lançar morreu. E quando foram orar naquela fornalha, havia o 4º homem. Não lançamos 3, como tem o 4º. O 4º era semelhante ao Filho de Deus. O 4º homem era Jesus. Oh, glória a Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele está no controle do teu barco, do meu barco. Porque pensamos muitas vezes que nosso barco vai a pique. Pensamos que vamos morrer, estamos entristecidos. E muitas vezes nós estamos desanimados e desacreditados. Porque são muitas profecias e muitas vezes nós não estamos acreditando. Mas acredite na palavra de Deus. Busque a Deus. O socorro está com Deus. A mão dele não está engolida para que não possa salvar. Nem o ouvido tampado para não poder ouvir. Ele mudou a sentença de Ezequias. Ele mudou a tua sentença, a tua sorte, terra. Aleluia. E tem alguém que entrou aqui no enfermo. Coloca a mão na enfermidade. E ordena agora que ela saia. Debaixo do sangue de Jesus. Porque eu creio que ainda hoje Ele vai fazer um milagre. Eu creio no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nicodemo disse: como pode um homem sendo velho nascer novamente? Mas Jesus estava falando nascimento espiritual. Uma nova criatura. O velho homem foi morto. Tinha que vir um novo homem, uma nova natureza. O homem tem que nascer da água e do Espírito. O velho homem é sepultado, pastor Geraldo. E revive um novo homem. Um homem de caráter, um homem de postura, um homem de obediência à palavra do Senhor. O mais interessante é que Deus cumpriu com a palavra. O relógio de Acá retrocedeu. Deus fez o relógio retroceder. E Deus curou Ezequias. E deu 15 anos. 15 anos a mais. Ele teve mais 15 anos de vida. Que oportunidade Deus não deu a Ezequias. Quantas oportunidades Deus tem nos dado todos os dias. É verdade. Glória a Deus. Quantos milagres, quantos livramentos Deus tem feito conosco. E continua nos socorrendo, nos ajudando. Porque nesses últimos dias, irmão,
Nesses últimos dias a luta é travada. O deserto é maior. Mas o mais interessante é que ele está conosco. O mesmo Jesus que foi ao céu, que subiu ao céu e que desceu e que está à direita de Deus Pai, lá em Atos dos Apóstolos, que batizou mais de 3.000, muito mais. O senhor crê que Deus vai batizar pessoas aqui com o Espírito Santo e com fogo? Deus vai batizar pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Pessoas que não falavam em nova língua vai falar. Pessoas que não têm sonho vai ter sonhos, visões da parte do Senhor. Muitos jovens sonharão e terão visões. Esse Deus é o Deus que transforma os pães e os peixes. Eu não sei como é que está o teu barco, mas nesta noite o teu barco não vai abrir. Porque Jesus está contigo no teu barco. Aleluia. Porque muitas vezes você pensa que está só, não tem ninguém com você para lhe ajudar. Mas o capitão é Jesus. Isso aqui é uma ilustração, viu? Havia um casal de missionário, Antônio e a Maria. E ele fazia muitas missões no exterior. Eu vi esse testemunho em Recife, no Colégio Americano Batista, onde eu participei por alguns meses ali, aqui no colégio. E de repente, esse Antônio ele tinha um desejo de ser pastor. Ele tinha uma vontade, ele era missionário, pregava a palavra do Senhor, ganhava vidas. E ele andava mais pelo sertão e também pelo exterior. Ele tinha aquele desejo no coração. E no dia da consagração dele, que ele foi se consagrar, a mãe dele estava alegre, porque sabia que aquele jovem ia fazer a melhor coisa na vida dele. E de repente, Antônio morre. No dia da sua consagração, Antônio morre. A mãe, desesperada, chegou naquela casa onde estava habitando aquele missionário. Ela começou a orar, a chorar diante do seu filho, que estava praticamente morto. Mas, meu Senhor, porque o Senhor permitiu que o teu servo morresse, ele tinha um sonho de se consagrar, ser pastor, era um missionário. Ela começou a chorar. Diante daquele choro, daquela mãe desesperada por aquele filho que o amava, que estava com ele na batalha, na jornada, que caminhava, e que aquela mãe não abandonava aquele filho, aquele jovem se despertou daquele quarto. Tu crê? E quando aquele jovem se despertou, ele disse: mamãe, por que a senhora orou a Deus para que eu voltasse para essa terra? Eu estava num lugar lindo, tão lindo, num jardim. Eu estava diante de Jesus, ele estava conversando comigo, mamãe. Eu não queria voltar, mas voltei por causa da tua oração. E de repente ele foi consagrado. Ele disse: eu voltei, mas amanhã retornarei ao Senhor. E de repente aquele jovem se despertou, foi ordenado a pastor. Disse: mamãe, eu estava num lugar tão lindo, tão maravilhoso. Paulo disse que nem olhos viram, nem coração humano chegou o que Deus preparou para aquele a que ele ama. A fé daquela mulher, pastor, removeu todas as barreiras. E quando aquele jovem voltou, ele disse: mamãe, eu vou fazer o meu desejo, o teu desejo, mas amanhã eu voltarei para o Senhor, porque eu estava num lugar tão lindo, tão maravilhoso, que eu não queria voltar mais para esta terra. Irmão, se aceitar Jesus é maravilhoso, imagine morar no céu. Imagine estar na eternidade. Jesus está voltando, maremoto, terremoto, fome, peste, guerra. Tudo isso está acontecendo, mas ainda não é o fim. Essas epidemias, essas pestes que estão se alarmando. Mas as pessoas estão desobedecendo a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. a vida eterna.
gente só vê sequestro, estupro. Desse jeito. A gente só vê doenças incuráveis. Veio a dengue, veio a AIDS, veio a outra também. Meu Deus! Mas só tem um, que é o caminho, que é a verdade E a vida. e que é a vida. Esse está conosco, esse cuida da gente, esse é o grande. O mais interessante é que a qualquer momento Jesus vai voltar Verdade. e vai levar a sua igreja. E quem estiver preparado vai subir. Amós 4,12 diz: prepara-te para te encontrar com o seu teu Deus. Será que nós estamos preparados, irmão? Será que agora tivesse um maremoto ou um terremoto, eu e você estava preparado? Ou a gente ia se preparar? Porque a gente tem tanto terremoto, maremoto, que a gente se assusta com aquilo. Verdade. Tem uma prima minha em São Paulo, Edileuza Palácio. Ela disse que ela já andou mais de 9 países. Ela disse que teve um país aí, que ela foi na África ou foi na China, que de repente aonde eles estavam hospedados naquele hotel, ela disse que a notícia raiou que estava vindo um maremoto e vinha em direção àquele hotel que ela estava hospedada. De repente ela ligou para o filho, para o Michel, dando os dados das contas dela que ela tinha bancárias, que ela tinha tanto em São Paulo como no exterior. Disse: meu filho, sua mãe está mandando essa mensagem e ela vai morrer. De repente, quando aquele maremoto vinha em direção dela, Deus desviou para o maremoto para outro lugar. Você sabe por que Deus fez isso? Eu tive com ela pessoalmente. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus tem um plano na vida dela. Glória! Porque Deus ia salvá-la. Perdeu tudo, pastor. Quando o 5 contas dela foi interditado, ela ligava para mim direto para eu orar lá na empresa dela. Deus disse que ia tirar tudo que ela tinha para salvá-la. Mas depois Deus ia restituir tudo que ela tinha. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Quando Deus fala, Ele assina embaixo. Me lembro também da irmã Nelice, que Deus disse que ia tirar tudo que ela tinha. Ela disse: você conversa, tirar 3, 4 lojas. Deus tirou, meu irmão. Mas também Deus dá. Deus dá. É cair na graça de Deus, Deus dá. É obedecer a Deus. E Deus cumpre com a palavra. Então, nesta noite, dê ouvido à palavra de Deus. Obedeça a Deus. Porque o rei Ezequias estava prestes a morrer, mas ele se jogou-se diante do Senhor pedindo misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Pensamos que somos tanta coisa. Eu sou fulano, beltrano, doutor, cicrano. Eu sou juiz da primeira vara, segunda vara. Você não é nada, seu terra. Você não passa de um bolo de barro. Você não passa de uma terra. Quem é o grande é o Senhor. Quem é poderoso é o Senhor. Quem manda é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Se Ele quiser agora mesmo, esse ar que nós estamos respirando, Ele tira de nós. É verdade. E nós morramos. Mas Ele é tão fiel que Ele tem cuidado de vós. Amém. Foi no caminho de Emaú que Jesus disse: a paz seja convosco. Ele não percebeu. E muitas vezes Deus tem dado livramento espiritual. Livramento de bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? O pastor Geraldo aí, Deus mandou ungir a igreja, Deus fez um milagre. Ele obedeceu a Deus, o bispo, e tocaram fogo na moto, mas a igreja não foi incendiada. É verdade. Quando Deus acordar você, para você orar, ore. Uma vez Deus me acordando na cama, eu sem querer, eu dei um pulo, irmão, da cama, que eu acho que a minha esposa não se acordou, se assustou-se. Faz tempo isso já, mas eu dobrei meu joelho e orei ao Senhor.
Então desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te estabelecerá. Eu vejo Deus nesta noite dando livramento. Eu vejo Deus nesta noite também restituindo o casamento. Eu vejo Deus nesta noite preparando um banquete. Eu vejo Deus nesta noite curando enfermidade. Eu vejo Deus nesta noite completando a obra na sua vida e na minha vida. Deus tem uma obra muito grande na sua vida, viu, jovem? É para você louvar o nome dele. Eu creio. Tem hora que vem uma moleza, vem um desânimo. Tu quer ir para a igreja. É. Tem hora que tu quer ir para o mundão. Eita, Jesus. Mas eu vejo o Senhor dando banho do Espírito Santo na tua vida. Eu vejo Deus transformando a tua vida. Ele manda te dizer que até as tuas vestes ele vai trocar. Voltei pra cá, da cá, eu não redei as tenebras. Eu vejo tudo diferente. Eu vejo tu até no coral. Ai de ti, diz o Senhor, ai de você, Glória a Senhor. Deus. Deus quer tu no coral, louvando o nome dele. Verdade. Deixa o homem, porque Deus vai tratar. Amém, Jesus. Glória! Eita, grande! Irmão, Bendito Deus. tanta preocupação, né? Tanta perturbação na tua mente. E vigia com alguém naquele lugar. Deus, Espírito Santo de Deus. Aí ele se levanta o Espírito Governador, não deixa teu lugar. Já pensasse em ir embora, ir pra lá, pra cá. Tu tem falado com Deus. Mas Deus está trabalhando para a tua vida. É? Cadê a aliança? Deus vai colocar a aliança no teu dedo. Eu creio. É a aliança de honra. Tu crê? Porque Deus tem cuidado de você, viu? Fosse pelo teu inimigo, tu estava morta já. Mas Ele manda te dizer, põe-te de pé. E eu falarei contigo. Eu vejo Deus dando uma providência. Eu vejo Deus mudando a tua história. Eu vejo uma chave chegando nas tuas mãos. Agora obedeça a palavra de Deus. Está te dando força, está renovando tuas forças. Está entrando na tua saúde. Naio de pra cá, naio no rede pra cá, eu não redeis. Tu estás aqui, mas teu pensamento está lá. Eu sou o que eu sou. De casa, de praça, de praça. Estou trabalhando, trabalho lá, trabalho cá. E eu estou trabalhando também na tua vida. Mudo hoje. Faço uma mudança. E derramo meu Espírito sobre a tua vida. Eita, Naio, caste, porra, Naio, estou redeis. Foi eu que te curei. Santo de Israel. Diz o Senhor. E sou eu que estou no controle do teu barco. E eu que abro as portas. Amém? Ele tem dado escape, viu? Tem dado escape a você. Vai ouvir uma porta se abrindo, viu? Aleluia. Prepare para o convite. Tem um convite de Deus aí. Uma porta está se abrindo. Agora Ele quer você na casa dele, servindo a Ele, adorando a Ele. Porque Ana fez um voto ao Senhor. E quando Ana fez um voto ao Senhor, Deus assinou a vitória de Ana. Você sabe por quê? Porque Ana obedeceu. Porque Ana obedeceu a Deus. E quando Ana obedeceu a Deus, Bispo Geraldo, Deus automaticamente assinou a vitória de Ana. E Ana teve filhos. Filhos de honra, não de desonra. E Deus manda te dizer que Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele toma contas de você, dos órfãos, das viúvas. Ele toma conta também de você. Amém? Amém. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Para o teu coração. Nunca diga para o seu problema que é maior do que Deus. Diga para o seu problema que o seu Deus É maior que ele. é maior do que Ele. É verdade. Amém? Amém. Fica na porta. Fica na porta. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. E faz a obra. Esforça e faz a obra. É verdade. Porque há momentos que a tua mente
vai muito longe. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio nesta noite que Deus está visitando as famílias, pastor Geraldo. Está renovando as forças das famílias, dos casais. Deus nessa noite está libertando os aprisionados. Então, nesta noite, Ele está salvando os filhos. Eu creio. Ele pode. Agora daqui a pouco pode chegar alguém aqui correndo aqui, chorando. Verdade. Antes de terminar esse culto, Eu creio assim. Deus ainda é Deus de surpresa. Eu creio. Antes de terminar esse culto, alguém pode chegar em casa agora chorando e dizer assim: eu me arrependo. Porque Deus falou comigo. Porque quem fala com o nome é Deus, viu, né? Deus usa quem Ele quer, como quer e a hora que quer. É. É mesmo assim. Essa obra aqui, ela vai crescer, ela vai crescer. Eu creio assim. Essa vai crescer. Já dissemos que não ia crescer, mas ela vai crescer. Tem muito. Porque o dono dela é Jesus. É. É Jesus. Eita, eu creio assim. Vocês estão crendo na palavra de Deus? Glória a Deus. Porque eu estou crendo nesta palavra de Aleluia. Gênesis Apocalipse. Creio na salvação, creio na libertação, Glória. creio na prosperidade. É mesmo assim. Tu crê? Homem de Deus. Deus tem cuidado de ti. Deus vai te colocar no lugar de honra. Porque grande já foi teu choro. Grande já foi o ribuliço que tu passasse. Amém? Mas a hora é para tu marchar, vê? Tu crê? É. Porque teve um tempo que tu parasse. Teve um tempo que tu parasse. Mas Deus te chamou. Porque Deus confia em você. Deus confia em você. É para você abrir a boca, é para você profetizar. Eu vejo uma porta se abrindo para você. Glória a Deus. Glória. Tu crê? A porta já está aberta. Tu vai passar por ela cantando o hino da vitória. Tudo que tu perdesse, Deus vai restituir. Porque Deus é Deus já na tua vida. É o Deus Emmanuel. Ele disse que ele levante a cabeça e continue em frente. Tem viagem para você de Deus, viu? Para o outro lado. E tem convite também para você de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz pela Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem gente aqui que está triste, mas a partir de hoje vai sair alegre, pastora? Amém. Vai sair alegre. Eu. Eu vejo uma grande alegria, Josemir, no teu coração. Eu vejo uma grande alegria no teu coração. Mas, pastor, agora é comigo. É. Eu achei bom. Nayo de pra cá, nayo de praste de caste, praste. Glória. Deus disse, vou eu ter encontro contigo. Ai de caste, praste, roradai de caste, praste. Porque há momentos na tua mente que vem uma confusão. Mas hoje eu libero a tua mente. Adaio, hanayo, neproco, raio, redeisticas. Te digo eu. Vou eu fazer. Te digo eu. Estou quebrando laço contra a tua vida a partir de hoje. O adversário muitas vezes te pede para ceifar a tua vida lá em cá, cai lá, de casa, de pro, radai, de casa, de pro, radai. Mas estou no controle da tua vida. Tenho te dado livramento de morte, homem. De caio, raste, pranaio, redeus. Conheço o teu oculto, conheço o teu profundo, conheço onde tu estás, conheço o que tu faz. Vejo eu com meus olhos de Deus. Estou usando esse pedaço de barro assim. Porque falo contigo assim, mas a partir de hoje estou eu te colocando em caminhos retos. Estou eu hoje, a partir de hoje, fazendo milagre na tua vida. Tu tem pedido socorro, tu tem pedido ajuda, tu tem falado que não consegue,
Mas eu sou Deus que te liberto. Adaio de pras de caste. Tu olha para o homem, né? Mas te vejo, porque sou espírito. De caste pras de pro. Entro eu no teu lar. Unas alianças de caste pro. Radaio de cor, radais de caste pra. E este amor no teu coração, assim, faça assim, ó. Chum! Adai de cá e o rodei pra cá. Tu e a tua tem uma obra lá de caste pro. Tanto aqui como ali, como lá, como redei, tem uma obra grande. E não vou te perder para o inimigo. Porque muitas vezes o inimigo quer ceifar a tua vida. Muitas vezes o inimigo pede para te destruir. Mas eu sou teu Senhor, que estou no controle da situação. E tenho visto oração ao teu favor, ao teu benefício. Nesta noite renova tuas forças. Nesta noite entro no teu lar. Nesta noite te dou um sono dentro de outro sono. Nesta noite falo contigo através de um sonho. E tu vai dizer, Deus falou comigo. Aleluia! E também te liberto, porque eu sou o Senhor que mudo até o teu nome e mudo até a tua sorte. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Palma para Jesus! Palma para Jesus! Deus é Deus! Deus é Deus! Que entre no teu coração hoje, Deprou. Adecaio do redeio rou. Quantos planos tem feito assim? Decaio rou, redecaio, de pra cá, Deprou, redeio, adai, eu estou. Mas os planos é meu. Eu que faço plano para ti e para a tua. Eu é que mudo a situação, mudo o quadro. Porque há momento que dá vontade de tu ir embora, tu lá, então. Eu vou subir. Mas Deus disse, estou contigo. E não abro mão de ti. Deus não abre mão de você, não. Ele tem te amado, tem te escolhido. Ele está curando você de um trauma hoje. Tu crê? Cadê o óleo? Tem óleo aí? Tem um azeite aí? Bispo, vem cá, em nome de Jesus. Levanta aí em nome de Jesus. Coloquem a mão aqui na cabeça do irmão José B. Porque Deus está mandando. Coloquem a mão e olhem por ele. Pode ficar sentado. Olhe. Estou! Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus. Neste momento, meu Deus, nós oramos pela vida do teu servo. E pedimos a ti, meu Deus, que o Senhor possa repreender porventura todo mal. Que desapareça da vida dele, da casa, da família. Em nome de Jesus, sai para a glória de Deus. Que a bênção do Senhor esteja derramada na tua vida, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que até hoje, até as forças dele hoje chegou. Chegou força, chegou vigor. E também chegou amor no coração dele, pela esposa dele, que Deus deu. E a palma para Jesus! Palma para Jesus! Glória! Ele merece! Palma para Jesus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar o trabalho. Quero só dar alguns recadinhos. Lembrando que no dia 19, né? A nossa igreja, a primeira igreja batista de Filadélfia, Missão Evangélica Novo Israel. No domingo nós estaremos fazendo na cidade de Santa Cruz do Capibaribe o primeiro congresso de missões, né, a partir das 19 horas da noite, né, com a participação do nosso pastor presidente, o apóstolo Francisco de Assis, no nome de Jesus. E nesse mesmo dia, o dia inteiro, estaremos reunidos com 30 obreiros, né, a partir de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, né, com um curso de liderança e um curso do Novo Israel, né? Os obreiros estarão conosco, todos nós estaremos ali de 8 da manhã até 5 da tarde, né? Refeição, almoço, jantar à noite. E à noite vai ser o primeiro congresso de missões. E eu convido você para participar conosco para a glória de Deus, no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você é convidado, né? Convidado especial para a glória de Deus. O culto está encerrando, vou fazer a oração final. Então, se você quiser o abençoado do Cláudio, Diácono Cláudio,
ele vai estar passando com a Bíblia, né? Se você